Esses dias Deus ministrou no meu coração que uma igreja ela não muda quando muda de prédio. Uma igreja muda quando ela muda de mentalidade. O nosso crescimento não virá automaticamente porque nós vamos mudar de prédio nesse ano. Você está vendo que eu já estou falando que nós vamos mudar de prédio. Você viu um amém aqui? E vamos mesmo, nós vamos mudar de prédio esse ano. E no ano que vem, no começo do ano que vem, nós vamos ter a nossa Semana das Primícias no nosso prédio novo. Mas nós começamos o ano, né, no dia 2 de janeiro, no dia 1º nós tivemos o nosso culto da virada, e no dia 2 de janeiro nós já começamos a nossa Semana das Primícias, e foi realmente excelente, porque muitos homens de Deus ministraram, profetizaram sobre esse lugar, liberaram palavras proféticas. Quando eu digo profetizaram, não é aquela profecia mística, não, mas se deixaram ser usados pela unção profética aqui, e palavras de Deus foram liberadas sobre nós. A palavra da casa cheia e a palavra da casa pronta. Esse ano é ano de casa pronta e é ano de casa cheia. Então esse é um ano de nos prepararmos para a casa pronta. Como a pastora Poliana disse aqui na oração, sexta-feira, quando nós vamos receber visita, nós limpamos a nossa casa e nós arrumamos a nossa casa. Nós vamos receber muitas pessoas ainda esse ano. Olha só, esse aqui é um culto, é o primeiro culto, mas nós teremos hoje um culto às 18h30 também. E esse culto da manhã já está cheio. Talvez você que está aqui hoje vai ter que voltar à noite também, depois eu explico por quê. E aí então nós temos que preparar a nossa casa. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, porque Deus ele vai começar a escrever uma nova história a nosso respeito. E não é por causa do prédio. O prédio ele só é a expressão daquilo que está dentro do nosso coração. Nós precisamos de ajustes. Nós precisamos ajustar algumas coisas, porque esse ano é um ano de avançarmos. Esse ano é um ano de crescermos. E esse ano é um ano de mudarmos a nossa mentalidade. Eu quero dizer para você, o ano de 2023 vai ser um ano de muita definição na vida de cada um de nós aqui. Vai ser um ano de definição na sua vida, e vai ser um ano de definições também na minha vida e no nosso ministério como um todo. E esse ano nós vamos separar os homens dos meninos. Ah, pastor, para que 2 cultos? Menino. Ah, pastor, tem que vir nos 2? Menino. Pastor, então você já está. Meu irmão, você pode vir em um culto só, não tem problema nenhum. Mas alguns não tem como escolher. Aqueles que são líderes, os que ministram aqui o louvor, os irmãos da mídia, os irmãos do som. Pastor, não pode nem falo. Nem falo, que eu estou na alegria de ter 2 cultos. Nós já tivemos 2 cultos aqui, né? Acho que 2 anos atrás, um ano, sei lá, 1 ano e meio atrás, na época da pandemia. Mas por causa da pandemia. Mas agora nós vamos ter 2 cultos, porque precisamos ter. Estava virando aquele tumulto de gente lá atrás, ficando gente lá de fora. Estava cheio. Pastor, mas não é bom a igreja cheia demais, é maravilhoso. E hoje está, né? Hoje está cheio. Mas quando o visitante entra naquela porta e vê a igreja lotada, não tem lugar para sentar direito e ficar procurando, ele não volta aqui mais não. Só vem uma vez. Eu quero desafiar você, todos os cultos nossos serão cheios. O culto da noite vai ter uma pegada mais para jovem. A mesma palavra, louvor vai ser diferente, mas será a mesma palavra, às vezes com pregadores diferentes, às vezes o mesmo pregador, né? Alguns irmãos me perguntaram, como é que vai ser o culto da noite? Eu falei, não, calma aí, que eu estou no jejum aqui, Deus vai falando aqui. Então vai ser a mesma palavra, claro que nunca é do mesmo jeito, nunca é a mesma palavra, mas o que eu quero falar é que o culto da noite ele vai ser um culto mais voltado para o jovem. Então, se você, jovem, veio de manhã, eu quero desafiar você a vir à noite também. Eu me lembro quando eu converti, meu irmão, nós não podemos comparar gerações, é sempre difícil. Naquela época não tinha Netflix, naquela época você não tinha acesso à internet, a internet era do diabo, era aquelas coisas, nossa cabeça era essa. Tudo que a gente jovem queria era ir para a igreja, era reunir. Domingo a gente tinha, no começo quando eu converti, tinha escola dominical de manhã, CTL, que era eterno, o CTL nunca acabava lá. Era 5h30 da tarde e 6h30 era o nosso culto. 3 vezes.
Eu me lembro do dia que eu fiquei em casa, porque eu fui assistir o Campeonato Brasileiro. É para aqui. Eu tomei um rala do meu discipulador. Eu nunca mais fiquei em casa para assistir o Campeonato Brasileiro e perdi o CTL. Por causa de um rala que eu tomei. Glória a Deus, foi bom. Os ralas são bons. E eu lembro que todos os dias a gente tinha oração, a gente tinha grupo familiar segunda-feira. Saía do grupo familiar, já vinha para a reunião que tinha com os líderes toda segunda-feira. Quarta-feira culto, sexta-feira culto, domingo culto. Todo dia reunião de oração na igreja, de segunda a sexta. E às vezes, hoje você fala, né, vamos ter 2 cultos, mas para que isso? Porque nós queremos crescer. Porque nós queremos trocar de roupa. Porque nós queremos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Quando a gente estiver no nosso prédio, é lógico, não vai ter necessidade, no primeiro ano, de fazer 2 cultos. Só um. Tá? Depois a gente faz 2 de novo, quando encher lá. Vamos ter que trabalhar para encher lá, porque é grande. Os irmãos estão comigo aí ou não? Os irmãos têm que falar amém na situação dessa. Mas e quando for para fazer 2 cultos, lá a gente faz uma galeria. Dá para, na galeria, mais 350 pessoas. Amém? O prédio, ele vai caber, talvez, 900 pessoas, um pouco mais, talvez um pouco mais do que isso. E com a galeria, mais umas 350 pessoas. Então vai ser grande. É um grande desafio, mas é bom. Mas, pastor, vamos entrar primeiro para mudar a nossa mentalidade. É agora. É agora. É agora. Nós precisamos trocar de roupa. Vamos separar esse ano os homens dos meninos. Não, mas menino que é assim. Tudo que vai fazer, tudo que é obrigação, ele reclama. Não, homens não são assim. Homens, quando eu digo homens, eu não estou falando sexo masculino, mas homens fazem o que tem que fazer. Amém? Foi um amém assim, só um falou amém, vamos lá então. Oh, meu Deus. Mas qual é o significado da roupa na Bíblia? Vamos lá, Gênesis capítulo 3. Versículo 21. Gênesis, capítulo 3, versículo 21. O contexto aqui, eu vou falar do contexto, porque se eu for ler tudo, não vai dar tempo. O contexto aqui era que Adão caiu, o homem caiu, e perceberam que estavam nus. E a Bíblia diz que eles cozeram folhas de figueira. Então eles se vestiram com folhas de figueira. Mas quando Deus veio para ter relacionamento com eles, não teve como. Porque para Deus eles ainda estavam nus. E aí então Deus dá a eles roupa de animais. Para isso aconteceu a primeira morte. Aconteceu um sacrifício, um animal teve que ser sacrificado, que a Bíblia não diz qual foi, mas deve ter sido um cordeiro, porque isso apontava para Jesus lá no futuro. Deus vem e dá a eles roupas de peles, de animais. E é a primeira menção de roupa na Bíblia. Então a primeira menção de roupa na Bíblia fala de cobertura. Porque o que Deus estava fazendo é cobrindo a vergonha de Adão e Eva. Mas por que Deus fez isso? Isso apontava para Jesus. Isso apontava para o futuro. Amém, meus irmãos? Porque Jesus... O que você está rindo? Deu certo? Não. Jesus nos cobriu o nosso pecado com o sangue dele. E as roupas que Adão e Eva receberam, era para cobrir a vergonha deles, era para cobrir o pecado deles, era para cobrir a nudez deles. Então roupa fala de cobertura, no aspecto de sermos cobertos pelo sangue de Jesus, mas também no aspecto de não mostrar os nossos defeitos. Porque talvez há pessoas aqui que têm defeitos no seu corpo, mas quando você veste a sua roupa, tampa o defeito. Roupa também é para isso. Os irmãos estão me entendendo? Os irmãos estão comigo? Deixa eu ler o texto aqui, ó. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, roupa fala de cobertura. E quando eu falo de cobertura, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu quero dizer algo para os irmãos aqui que é muito importante. A bênção de Deus está na obediência, amém?
Às vezes é difícil você obedecer, mas se você é alguém que tem um coração obediente, você obedece o seu líder, os seus pastores, a bênção de Deus está nisso. Nós não queremos controlar a sua vida. Não temos desejo de controlar a vida de uma pessoa é a coisa mais difícil do mundo. Não tem jeito. Não, ninguém consegue. Nós queremos ser uma influência para você. Nós queremos ser uma influência boa. Nós queremos ser um modelo para você. Quando eu digo nós, eu digo os pastores, os discipuladores e os líderes dessa igreja. Nós queremos ser um padrão. Paulo disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não ligou diretamente as pessoas a Cristo. Falou, seja um imitador de Cristo. Não. Sede meus imitadores. Nós precisamos na nossa vida de referenciais. Quando eu me converti, eu precisava de um referencial de casamento, porque meu pai não foi um referencial para mim. Mas eu precisava de referenciais de casamento e tive. Os meus líderes espirituais. Então nós precisamos de pessoas que são de Deus, pessoas de caráter, pessoas que andam com Deus, que têm um casamento aprovado, que têm uma história aprovada, pessoas que pagam as suas contas, que têm caráter. Nós precisamos disso. Mas a bênção está na obediência. E quando eu falo de cobertura, eu também estou falando da cobertura do seu discipulador, da pessoa que te cobre, que tira os carrapichos, que senta com você, que resolve os seus problemas, né? Que se envolve com os seus problemas, uma pessoa que está constantemente orando por você, que está orando pela sua família, pelo seu ministério. Obedeça, siga direções, por mais que você não concorde, a bênção está na obediência, isso é bênção para você. E se ele estiver errado? Não, se ele estiver errado, Deus vai corrigir a rota, vai tratar com ele, pode ficar tranquilo, mas apenas obedeça, porque roupa fala também de cobertura, mas tem pessoas que elas são duras. Você fala com ela, bate e volta. Nós precisamos, meu irmão, de ter um coração de ovelha. Talvez você olhe para mim e fale, pastor, você é um pastor. Não, mas eu tenho um coração de ovelha também. Eu tenho um coração para obedecer. Eu tenho um pastor que está sobre a minha vida, que é o meu discipulador. Ele está me dando direção. Quando ele me dá a direção, é de Deus. Mesmo que eu não concorde, eu vou fazer. O pastor Francisco recentemente falou, olha, não faça culto mais, não faça batismo mais no culto de domingo. Faça um batismo no sábado. Eu falei, eu conheço meu povo não vai não. O povo lá na minha igreja não gosta de batismo, são embirrados com batismo, não sei por quê. Porque o batismo é um momento que nós temos que celebrar, não é, irmãos? Mas a nossa igreja não entende isso, talvez eu nunca também preguei sobre isso. Pode ser uma falha minha. Mas a gente fez o culto no sábado de batismo, irmão, mas a igreja ficou lotada e lotada de visitante, foi uma bênção. No final, os irmãos reuniram, derramaram a água aqui, virou quase um rio aqui dentro, porque tinha culto no outro dia, mas a gente estava aqui no outro, arrumaram as cadeiras e foi uma bênção. Nós temos que seguir. Por mais que você não concorde, mesmo eu sabendo a minha igreja não vai, mas vem. O pessoal veio, assim, veio muita gente, o culto estava lotado e muitos visitantes também. Essa cobertura aqui, ela fala de cobrir os nossos pecados, mas também o que Deus fez aqui foi um ato de amor com Adão. Foi um ato de amor. Não tenha dúvida disso, porque ele cobriu o pecado de Adão. Então, nesse contexto aqui, nós precisamos entender que roupas novas, no nosso contexto, trocar de roupa no nosso contexto, é mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Eu digo isso, meu irmão, porque vai acontecer muitas coisas quando a gente for para o prédio novo. Não pelo prédio novo em si, mas a logística nossa tem que mudar. Olha, a nossa forma de receber os visitantes precisa mudar. Nós precisamos ter uma abordagem diferente. Ninguém pode entrar por aquela porta ali e sair falando o seguinte, essa igreja é muito impessoal e fria. Entrei e saí, ninguém falou comigo. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Nós precisamos saber quem são os visitantes da nossa igreja, quem convidou, por que ele estava aqui, pegar o telefone, entrar em contato depois, porque não é só a recepção aqui, é o que nós fazemos depois também. É a forma como a gente se importa. Nós precisamos ligar para essa pessoa. Você esteve aqui, te vi aqui, peguei seu telefone, eu queria marcar de conversar com você, você gostou do culto, entendeu? Nós precisamos crescer, nós precisamos mudar, e crescimento exige roupas novas.
Não tem como você crescer e continuar com a mesma roupa. Porque você cresce, você continuar com a mesma roupa, você começa a puxar a roupa. Já viu? Quando a sua roupa não está legal, você começa a puxar? Nossa, essa camisa ficou ruim. Tem uma loja que quando eu compro camisa polo lá, passa 2 meses, ela está curta. Aí você tem que ficar puxando ela aqui. Para aparecer barriga, você vai orar, aparece um umbigo. De vez em quando a polícia fala, você levantou a mão, apareceu sua barriga. Eu falei, misericórdia. Mas é ruim, você tem que ficar puxando, né? Se você vestir uma roupa, você ficou lembrando dela, é porque não é adequada. Roupa você tem que vestir e tem que cair bem. Por isso nós temos que trocar de roupa. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Preste atenção. A gente vem aqui no batismo, vai lá, joga a água tudo aqui, arruma as cadeiras, né? 5, 10 pessoas, faz isso aí rapidinho, coloca as cadeiras aí, vai todo mundo para casa, no outro dia a gente chega aqui tudo arrumado, bonito. No outro prédio tem gente que fazer isso, não. No outro prédio você tem que pensar em tudo antes da hora. Tem que ter uma piscina em algum lugar, não pode derramar água lá no chão, porque é grande, não tem jeito de você fazer isso. A nossa mentalidade tem que mudar. Até na logística. Então é uma mudança completa, meu irmão. É tempo de trocar de roupa. Mas se troca de roupa fazendo 2 cultos. Troca de roupa orando mais. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer, meu irmão, é ser cheios do Espírito Santo. Não adianta nada ter um prédio grande, um prédio bonito e não ter unção. Nós não podemos inverter. Nós vamos crescer e depois nós vamos ter unção. Não. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo em primeiro lugar. Porque aí o crescimento é um crescimento verdadeiro e real. Porque nós somos chamados para fazer discípulos. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que a igreja cresça saudável. Amém? Saudável. E quando eu falo ser cheio do Espírito Santo, se você é alguém que fica o tempo inteiro questionando, você não será. Se deixe ser usado pelo Espírito Santo, se deixe ser cheio pelo Espírito Santo. É para vir no culto da noite, que eu sei que às vezes é difícil para alguns, questão de transporte, combustível, tem pessoas que nem têm como fazer isso. Entendo, outros trabalham. Pastor Nil está trabalhando agora. À noite ele vai estar no culto, espero, né? Espero que esteja, estou falando aqui por ele. Mas tem essas limitações, tem pessoas que moram muito longe, não tem problema você. Pastor, tem algum problema eu vir só em um culto? Não, de jeito nenhum. Até porque se todo mundo vier nos 2 cultos, vamos ter que derrubar essa parede e pedir licença ali para o pessoal. Tem uns que nem precisa vir mesmo. Mas alguns têm que vir. Líderes, os irmãos sabem de que eu estou falando aqui, né? Nós precisamos ter essa mudança. Porque olha só, talvez você é líder, está aqui, veio no culto de manhã, ou talvez você não é líder, mas você veio de manhã, às vezes você precisa você vir à noite investir no seu filho que é jovem, só para trazer o seu filho. Mas como você veio só para trazer o seu filho, você fica. Que tal? A pastora, se eu quiser ir embora, se eu quiser, desculpa, sair para jantar, pode também. Deixa o seu filho aqui, investe no seu filho. Qual preço você está disposto a pagar por ele? Tem que vir 2 vezes, vou 2 vezes. Tem que pôr 2 roupas, eu vou também. Mas se você quiser deixar seu filho aqui, você pode deixar e jantar, ir para um outro lugar, voltar para sua casa. Depois vem aqui buscar. Então eu quero fazer esse desafio para você. Esse ano vai ser assim. Nós seremos mais exigidos. Oração agora, de manhã, 7 da manhã, na terça e na quinta. 2 cultos. Mas esse é um ano que nós temos que orar mais, meu irmão. Nós oramos muito pouco como igreja juntos. Nós falamos muito do relacionamento pessoal. Mas nós precisamos orar no nível de batalha espiritual. Que é quando a igreja está junto, orando pelos nossos projetos. E quando eu falo de trocar de roupa, e quando eu falo de mudança de mentalidade, a mudança de mentalidade ela não vai afetar só questões ministeriais. A mudança de mentalidade ela tem que afetar a nossa vida para melhor. Ela tem que afetar a sua vida. É tempo de você prosperar mais, de você ter mais vigor, de você ter mais saúde. É tempo de você ganhar mais, de você ter uma promoção no seu emprego, de você ter a sua casa que você está orando. Olha, Deus ele está me dando lições do que é humildade. Porque o meu conceito de humildade, eu acredito que em certo ponto estava errado. Meu conceito de simplicidade. E o conceito na cabeça de muita simplicidade é ser pobre, é não ter nada, é morar numa casa ruim, é ter um carro que não presta. Deixa eu te falar uma coisa, em termos... Olha,
está errado. Tem pessoas que não têm nada e são simples. E tem pessoas que não têm nada e são arrogantes. Tem pessoas que têm muito dinheiro e são arrogantes. Mas tem pessoas que têm muito dinheiro e são simples. Se a simplicidade está em não ter nada e ter uma casa simples, uma casa ruim, que não te dá conforto, então como é que a gente faz quando o irmão prospera? Fala, meu irmão, você tem que vender aquela casa, você está perdendo a simplicidade. Não. Simplicidade é você não se deixar ser governado pelo dinheiro ou por qualquer coisa desse tipo, por bens. É você ser simples. Tem irmãos aqui que são prósperos, você pode chamar eles para ir no espetinho que eles vão. Ah, não, eu só como se for na churrascaria Gramados. É dali para cima. Tem ninguém na nossa igreja que faz isso. Graças a Deus. Pessoa simples. Meu irmão, ore para Deus prosperar você. Mas sabe por que muitos não prosperam? Porque não oram. Porque acham que é errado orar por prosperidade. Não é errado. Esse não tem que ser o nosso foco. Nosso foco são vidas. Porque o que importa para Deus são pessoas. Mas você tem que orar pela sua prosperidade. Olha para mim aqui todos. A sua prosperidade é também a prosperidade do reino de Deus. A Bíblia diz que muitos cobiçam e nada têm. E o texto completa, não tem porque não pede. Então não cobiça não. Você vai falar, Senhor, eu quero aquela casa. Eu quero uma casa assim, assim, assim. Eu quero ser promovido no meu emprego. Eu quero abrir a minha empresa. Mas se você não acredita que Deus quer te abençoar, você não vai orar. Você vai só cobiçar. Nossa, como eu gostaria de ter aquela casa. Mas você já falou para Deus? Você já orou para ter? A Bíblia diz, não tem porque não pede. Não tem porque não pede. Então roupas fala de cobertura. Mas roupas também fala de mudança de imagem, trocar a nossa imagem. Amém? Agora aqui em Gênesis capítulo 41, Gênesis 41, 14, o contexto aqui é que José, filho de Jacó, estava preso por um crime que não tinha cometido. E ele interpreta o sonho de dois homens que estavam na cadeia. E aí, Faraó teve um sonho. E alguém disse para ele, olha, é o seguinte, conheço um homem que interpreta sonhos, é José. E aqui o carcereiro vai lá buscar José. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Então o que diz que aconteceu aqui? Ele se barbeou, mudou de roupa. Por que José mudou de roupa? José mudou de roupa porque ele estava num nível. Ele estava preso, mas ele tinha que subir de nível. Ele ia se encontrar com o rei. Ele tinha que subir. E ele subiu de nível. José foi colocado diante do rei, mas você não pode entrar diante do rei com qualquer roupa. Diante do rei você não entra com roupa de presidiário. Você não entra com a barba grande, você não entra sujo, você vai estar diante do rei. Você tem que estar cheiroso. Roupas limpas, bonitas. Então, trocar de roupa significa trocar de imagem. Meu irmão, nós precisamos trocar nossa imagem. Deus não ouve oração de pessoas para baixo. Aquela oração de autocomiseração. Oh, Deus, o Senhor não está vendo o quanto eu sou fiel. Como eu estou sofrendo na minha casa. Porque o meu filho não converte. O Senhor está vendo o quanto eu sou fiel, mas eu não prospero. Oh, para com isso. Deus não tem dó de você não. Preste atenção. Você acha que quando a gente faz 50 horas de jejum, Deus tem dó? Tá nem aí. Ele acha bom você fazer 50 horas de jejum. Uma semana, sei lá. Ah, morre carne. Porque quando a gente faz jejum, Deus não muda não, filho. Você muda. Quanto mais você jejua, mais sua carne morre. Eu não esqueço de um dia que eu estava no jejum de 3 dias. E teve uma confusão, algum problema. E eu fui resolver esse problema. Era entre 2 irmãos, eram homens. Eu até esqueci quem era. E eu fui resolver esse problema aqui no gabinete aqui. Irmãos, mas aquele dia eu vi o poder do jejum.
Porque esses irmãos ficaram tão na carne. Quando alguém fica na carne ali, eu fico mais na carne ainda. Eu dobro a carne. Mas nesse dia eu estava tão quebrantado. Eu fui tão espiritual naquele dia. Deus me usou tanto. Eu falei, meu Deus. Eu não tive força nem para brigar com os irmãos aqui hoje. E foi uma bênção. Mas é isso mesmo que o jejum faz. Você não pode ter aquela postura piedosa. Muda a sua imagem, meu irmão. Você é filho do rei. Você é herdeiro. Mas você fica entrando diante de Deus com trapos. Não, muda a sua imagem. Olha o versículo 42. Aqui ainda, no mesmo capítulo 41, agora no versículo 42. O que aconteceu? Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino. Ele pôs ao pescoço um colar de ouro. José muda de roupa para se apresentar ao rei, mas quando ele se apresenta ao rei e dá a interpretação do sonho, o rei então, o que o rei faz? Transforma a imagem de José mais uma vez. Porque agora ele não seria só alguém que se apresentou ao rei, mas ele seria um representante do rei. Amém? Você é um representante do rei. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é um representante do rei. Fala para o outro irmão, você é um representante do rei. Pode trocar de roupa. Fala, Deus quer te dar vestes novas. Deus quer trocar a sua roupa. Então, mudança de roupa fala de mudança de imagem. Nós precisamos ter uma imagem quando nós chegamos diante do Senhor para orar. É uma imagem de filho de Deus, de amado, de pessoas aceitas. Não aquela imagem de eu pequei e não tenho coragem de orar. Não. Você precisa ter a imagem do Filho de Deus. Quando você troca de roupa, você está trocando de imagem. Eu quero uma imagem diferente para essa igreja aqui. Eu quero uma igreja aguerrida. Eu quero pessoas que, é para vir, beleza, eu venho então. É para vir na oração de manhã, eu venho. É para vir na oração à noite, eu venho. É para vir no culto à noite, hoje. Eu venho também. Tem que ser assim. Nós temos que deixar o mimimi para lá. E ainda dentro desse ponto, a roupa, ela valoriza a ocasião. Qualquer reunião que você vai, a sua roupa pode valorizar ou desvalorizar aquela reunião. Faça o teste. Talvez você precise falar com o seu gerente lá no banco. Vista assim, de qualquer jeito, chinelinho, bermuda, camisetinha, vai lá. Ele não vai nem olhar para você. Agora muda a sua imagem. Coloca um blazer, coloca uma gravata, chega lá, senta. Rapaz, você vai ser tratado totalmente diferente. Por quê? Por quê que você mudou a imagem? Mude a sua imagem diante de Deus. Ninguém pode vir para um casamento vestido de camisa de time, ainda que eu conheço um que foi e era padrinho, e ele achou que era bonito. Nem camisa do Flamengo? Não. Nem do Flamengo, mas era do Vila. O que é pior. O que piorou muito. Casamento da irmã, o cara padrinho vai de roupa do Vila Nova. Desvalorizou a reunião. Que ela não era imagem para aquele tipo de pessoa, não era ocasião para aquilo. Um casamento é algo muito, muito sério. Casamento é muito sério para você ir vestido de camiseta. Ah, pastor, mas não tem nada. Não, tem sim. Você não está vestindo adequadamente. E sabe que tem crentes que são assim. Eles não se vestem adequadamente, espiritualmente falando, para entrar diante do Senhor quando ele ora. Então, você está diante do Senhor, meu irmão, você tem que botar a roupa de rei. Sou um rei, sou um príncipe. Deus quer me dar aquele lugar. Meu irmão, esse ano, nós vamos experimentar muitos milagres na nossa vida. Conversão de familiares, prosperidade financeira. Olha, acredita no que eu estou falando para você. Nós precisamos mudar a nossa roupa quando nós oramos. Estou falando de roupa natural, não. Estou falando de investimentos espirituais. Muda a sua roupa, muda a sua imagem. Você estará diante do rei. Mas ore como um príncipe, não como um mendigo. Deus não gosta disso. Deixa o espírito do drama e da autocomiseração do lado. Tem pessoas que são dramáticas demais. Deixa isso de lado. Olha para o rei, você está diante dele. E começa a orar por coisas grandes. Porque o nosso Deus é grande. Olha o tamanho
o tamanho, a largura que é o fundamento da Nova Jerusalém. 64 metros de pedras preciosas. O David falou aqui que o fundamento da casa dele foi dinheiro demais. Na nossa obra foi 500 mil para baixo do chão. Meu irmão, você botar 500 mil no chão, você fala, meu Deus, como que eu vou erguer esse prédio, Jesus? Onde que eu estou com a cabeça de fazer 3 andares aqui? Só que tem coisa que você faz que você não dá... Nem Deus deixa você arrepender mais. Agora vai. Só que os fundamentos da Nova Jerusalém, 64 metros de fundamento de pedras preciosas, meu Deus. Você tem muito dinheiro. Não é rico demais. Você acha que tem problema em te dar uma casa? Ah, mas não é errado eu orar por isso. Não, pastor. Meu filho, errado é você ter essa mentalidade de que Deus não quer dar o melhor para você. Se você quer dar o melhor para o seu filho, ou você não gostaria de dar uma boa casa quando seu filho casasse para ele? Talvez você não tenha condição. Mas se tivesse, você não daria, não? Você acha que você é melhor do que Deus, né? Então você tem que pedir. Mas nós precisamos ter a imagem correta diante do Senhor. Não vá para um casamento de camiseta. Não entre diante do Senhor com a roupa de mendigo. Ele não vai te ouvir. Você precisa ter a roupa certa. Você precisa ter a roupa adequada. Aquela roupa de príncipe. Senhor, eu estou aqui, eu sou abençoado. O Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos. Está escrito que o Senhor se fez pobre para que eu fosse rico. Meu irmão, isso aqui não é a teologia da prosperidade, não. Você tem que orar por todas as áreas da sua vida. Eu estou te ensinando a orar pela área financeira. O nosso foco são pessoas. Mas da mesma forma que nós estamos ali terminando, vamos terminar esse ano a nossa construção. E aquilo foi um milagre. Contei aqui no jejum, eu fui desafiado por um homem de Deus. Vocês vão orar por um terreno onde vocês estão plantados. Eu lembro até hoje do pastor Aloysio falar isso. Falou assim, mas sabe qual que é o seu problema? Você não crê que Deus pode te dar um terreno no lugar onde você está. Ah, mas para que ele foi falar aquilo? Cheguei aqui no mesmo dia e falei, irmãos, nós vamos orar por um terreno é aqui. Na época a gente estava orando por terreno em qualquer lugar que Deus nos desse longe daqui. A gente só queria ter o terreno. E começamos a orar. E quando eu começo a orar, alguns começam, onde que ele está, meu Deus? Está maluco. Mas agora está lá, meu irmão, se aquilo foi um milagre, se aquele prédio, aquele terreno, aquele prédio foi um milagre, que Deus usou você, Ele vai fazer na sua vida pessoal também. Agora, pastor, qual que é a imagem que nós temos que ter como igreja? A imagem da solidariedade, de um ser solidário, ser resoluto. Teve um problema aqui, vai lá e resolve o problema. Deus gosta de pessoas assim. A imagem do amor, a imagem da mansidão, da paz, da alegria. Essa é a imagem que nós temos que ter. Essa é a imagem do cristão. Porque isso é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é você ter a imagem do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Esta é a imagem de um homem de Deus. Essa é a imagem dessa igreja. Então ninguém pode entrar ali e ter uma imagem que nós somos uma igreja fria. Normalmente as pessoas não têm essa imagem de nós, mas tem pessoas que passam a batida aqui. Que entra e sai, ninguém fala nada com elas. Isso não pode acontecer. Meu Deus. Trocar de roupa também significa mudança de natureza. Eu só vou citar isso aqui, porque não vai dar tempo de entrar nesse texto aqui. Esse texto aqui está falando do filho pródigo, né? Quando ele chega diante do pai, ele estava maltrapilho, sujo. Mas a primeira coisa que Deus faz é trocar a vestimenta dele. Vai lá atrás, a melhor túnica e põe nele. Traz a melhor túnica. Aquele menino estava vindo de uma vida de pecado. Mas mudança de roupa fala de mudança de natureza, é novo nascimento também. Mas eu não vou entrar aqui, que eu quero agora te levar para 1 Samuel capítulo 2, verso 18. Mas por que nós temos que trocar de roupa? 1 Samuel capítulo 2, verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia, quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho
que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Preste atenção aqui, esse foi o texto que Deus me deu. Por que nós temos que trocar de roupa? Porque nós temos que mudar a nossa mentalidade. Mas o texto aqui, o contexto da história é que Ana era uma mulher que não tinha filhos, ela era estéril. E a outra esposa do marido dela, chamada Penina, a palavra diz que ela gerava ciúmes em Ana, que ela desprezava Ana. Mas a palavra diz que o marido, chamado Eucana, amava Ana mais do que 10 filhos. Mas um dia ela está lá no tabernáculo, ela está lá orando. E ele olha para ela e vê os lábios batendo, mas não saía som. Ele fala, mulher, deixa de beber vinho, vai para sua casa. Ela, não bebi, estou aqui orando. O Eli abençoou ela foi para casa, concebeu, teve o filho, e ela tinha prometido que aquele filho seria do Senhor. Isso é lindo. Consagre seus filhos ao Senhor, não ao mundo. Amém? Ela entrega o filho. Com mais ou menos 3 anos de idade, ela entrega o filho para o profeta Eli. Aquele mesmo profeta que liberou a bênção. E a palavra diz que Samuel crescia diante do Senhor. Ele ministrava diante do Senhor. Só que de ano em ano, preste atenção aqui, Ana subia e levava uma roupa nova para ele. De ano em ano, a roupa de Samuel era trocada. Nós precisamos trocar a nossa roupa. Porque o nosso crescimento, a nossa roupa, precisa acompanhar o nosso crescimento. Porque senão a gente cresce e aparece a barriga. Crente pode deixar a barriga aparecer, irmão? Agora eu estou falando literalmente? Não. É feio. Por quê, pastor? Porque roupa foi feita para cobrir. Fala comigo, roupa foi feita para cobrir. Roupa não foi feita para mostrar. Se alguém põe uma roupa para mostrar, ela perdeu o propósito. Porque a roupa foi feita para cobrir. Se alguém colocou para mostrar, está fora do propósito. É o homem tentando voltar ao Éden. O que você acha que é essa onda de nudismo que tem por aí? É o homem tentando voltar à inocência do jeito dele. Não foi assim que Deus nos ensinou, Ele nos cobriu. Então, de ano em ano, Ana levava uma roupa nova para Samuel. A nossa roupa precisa, o nosso corpo vai crescer, a nossa roupa precisa ser adequada. Nós precisamos ter a roupa adequada. Diga amém. Ninguém cresce e fica com a mesma roupa. A nossa roupa precisa acompanhar o nosso crescimento. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E por último, temos que trocar de roupa, porque nós precisamos expandir a nossa visão. Olha aqui Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu te pergunto, qual é a sua expectativa em relação à bênção de Deus na sua vida? Você tem expectativa de receber coisas boas? Ou apenas você vê um lugar bonito que você podia morar e você fala, nossa, que lugar bonito, eu queria morar aí. Isso não é oração, isso é cobiça. A oração é você tem que pedir. Senhor, você pode me dar aquele lugar lá? Eu quero morar lá. Esperança, expectativa. Nós precisamos ter expectativa, meus irmãos. Você precisa ter expectativa do seu milagre. Senão você não vai receber. O texto está dizendo aqui, ó. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo, de toda alegria e paz no vosso crer. Mas olha o que vem acompanhado. Para que sejais ricos de esperança. Ricos de esperança. Ricos de expectativa de recebermos o melhor de Deus. Ricos de que Deus pode nos dar o melhor e quer nos dar. Porque se Deus abençoa a sua vida, seja ela em qualquer aspecto,
o nome dele vai ser glorificado, porque você é um crente. Você é um crente, você leva o nome de Jesus onde você pisa. Imagina quantos testemunhos você pode contar. É Deus que vai ser glorificado. Olha, eu tenho a minha empresa aqui, eu prosperei. Foi Deus. Olha, eu tenho isso aqui porque Deus me prosperou lá no meu emprego. Eu cheguei lá, eu tinha um pequeno salário, mas eu orei, Deus me abençoou. Hoje eu sou o gerente da minha empresa. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão comigo nisso? Meu irmão, se enche de expectativa, sabe por quê? Eu já encerro com isso. A nossa visão ela precisa se expandir, porque muitas coisas vão acontecer no próximo ano. O nosso objetivo agora é passar para o nosso prédio lá, ok. Mas a hora que a gente estiver lá, nós vamos ter outros focos. Nós vamos ter a nossa escola. Pessoas daqui vão trabalhar na nossa escola. Tem pessoas que estão fazendo faculdade, tem outros que já fizeram. Nós temos uma equipe preparada para ministrar princípios para aquelas crianças ali. Nós queremos pregar o evangelho de todas as maneiras possíveis. E nós queremos fazer isso. Um método muito bom é através da educação. As melhores universidades do mundo foram fundadas por crentes. Harvard, um crente. Todos os princípios que regem a sociedade vêm da palavra de Deus. Então nós vamos pregar o evangelho na nossa escola, quando a gente estiver lá. Irmão, nós vamos ter nossa escola, nós vamos ter o nosso orfanato. Quando nós estivermos lá, vamos abrir outras igrejas. Aqui em Goiânia, fora de Goiânia, nós precisamos expandir nossa visão. Eu não tenho mais tempo. Eu vou pedir que você fique de pé já aqui. 6h30 você vai ter que estar aqui de novo. Posso ouvir um amém melhor do que isso? O pastor Adean vai estar conosco aqui, eu quero te convidar para estar aqui. Você vê que a gente fiz uma escala ontem difícil de fazer demais. De abertura, de culto, de dízimo, de pregação de palavra. E no primeiro dia já muda tudo. Já não vai ser o mesmo pregador, não vai mudar tudo de novo. Vamos separar os homens dos meninos agora. Amém? Isso vai ser bom para nós. Nossa visão vai crescer. Nossa imagem vai crescer. Nossa estrutura vai crescer. Você, pai, invista nos seus filhos. Se tiver que trazer 2 vezes, faça isso. Faça isso. No final desse ano, irmãos, crê no que eu estou falando para você. Nós vamos ter uma grande colheita, nós vamos ser muito surpreendidos no final desse ano. Salmo 126:5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Verso 6: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse ano vai ser um ano de muitas conquistas para nós. Nós vamos avançar. Nós começamos o ano profetizando, mas nós começamos o 2º mês do ano, nos primeiros 3 dias, nos apropriando das palavras que foram liberadas sobre esta igreja. No momento em que estivemos aqui orando e jejuando, nós estávamos, na verdade, nos apropriando das palavras proféticas que foram liberadas aqui. Toma posse dela. Toma posse da casa cheia na sua vida pessoal. Toma posse da casa pronta na sua vida pessoal. Arruma sua casa. Deus vai te abençoar. Posso ouvir um amém mais forte? Deus quer te abençoar.